podcast produzido por alunos e alunas da NF América. Eu sou o professor Davi e eu estou acompanhado do Cadu. E aí, Cadu, tudo bem? E aí, senhor, tudo bom? Tudo certo. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Adote um Escritor, projeto da Prefeitura de Porto Alegre que completa 22 anos em 2024. O Adote é um programa que leva escritores e ilustradores para dentro das escolas municipais com o objetivo de incentivar a leitura nas escolas da rede municipal. Hoje nós vamos bater um papo com o Pablito Aguiar, que foi o autor adotado pela Escola América. O Pablito é quadrinista. Ele vive e trabalha em Alvorada, no Rio Grande do Sul. Desde 2015, ele escuta histórias reais e as transforma em quadrinhos. Em 2016, ele lançou o Alvorada em Quadrinhos, que reúne relatos de 23 moradores da sua cidade natal. Em 2022, ele lançou pela editora Arquipélago o livro Almoço, uma conversa com Eliane Brum. Bom, primeiramente, Pablito, muito obrigado por aceitar nosso convite em estar aqui. Quando é que surgiu o teu interesse pela arte? Foi lá na escola, nas aulas de artes? Pode compartilhar um pouquinho com a gente? Eu desde pequeno sempre gostei de desenhar, né? Sempre, como quase toda criança. E eu lembro um momento assim de virada na minha vida, foi... Eu estava, acho que na terceira série, teve um concurso de quadrinho na escola onde eu estudava. E eu não participei, mas meus colegas participaram e eu achei aquilo mágico, assim, sabe? Porque tu poderia contar uma história completa, assim, só com o teu desenho. E eu sempre gostei muito de histórias, muito de ouvir histórias, de contar histórias. Quando eu entendi que com desenho eu poderia fazer histórias, eu fiquei encantado pelo quadrinho, assim. Então ali eu devia ter uns 9 anos, assim, e me encantei pelo quadrinho, nesse momento, assim. Sim, e nessa época aí, os teus colegas participaram do concurso, tu não, mas tu já gostava de desenhar? Ou partiu daí? Eu já gostava, assim, mas tinha muita dificuldade, assim, sabe? Eu acho que ali eu me encantei pelo desenho, porque esse colega, ele... Tudo que tu pedia pra ele, ele desenhava, sabe? Ele tinha uma memória, assim, imagética muito grande, assim, sabe? Eu achava aquilo lá incrível. Daí eu queria ser igual ele. Daí eu comecei a copiar os desenhos dele, assim, e copiar outros desenhos. Enfim, ali me deu um clique e eu me apaixonei por isso. Daí comecei a desenhar sem parar, assim. Legal. Curiosamente, na escola que eu estudei. Érico Veríssimo? Isso. Sim. Uhum. Quando que tu pensou que tua arte poderia virar seu sustento? Pois é. Daí isso sim tinha dar um pulo, assim, sabe? Para os dias de hoje. Eu tenho 35 anos. Eu tava falando quando eu tinha 10 anos, né? E quando eu tinha 25 anos que eu comecei a perceber que a minha arte, assim, o meu desenho, poderia virar o meu sustento. Porque daí eu comecei a ter pessoas que admiravam o meu trabalho. Eu estava vendo que o que eu fazia tinham pessoas que se interessavam. E daí eu comecei a publicar nas redes sociais o meu trabalho e pessoas começaram a curtir. Outras começaram a me oferecer trabalho. Sabe, a coisa foi começando a acontecer. Eu comecei a ganhar dinheiro com isso, sabe? Então começou há 10 anos atrás, assim, eu publicando os meus desenhos nas redes sociais e vendo que tinha retorno, assim, que tinha público. Mas antes de entender que minha arte podia virar o meu sustento, eu trabalhei com outras coisas também, sabe? Eu me formei em comunicação digital. E assim que eu me formei, eu trabalhei em agências de design, sabe? Trabalhei fazendo comunicação para escolas, assim, fazendo marcas. Enfim, tive uma carreira, assim, como designer, mas realmente o que eu amo hoje é fazer quadrinhos e eu sou muito feliz com isso. Assim.
Legal. Como tu falou, a gente deu um pulo lá do teu primeiro interesse por isso, né? Já pra tua vida profissional. E a gente queria saber como é que tu faz a escolha das pessoas que tu entrevista. São pessoas aleatórias ou tu pensa, pá, esse cara que faz estátua no centro, ele é uma pessoa que talvez eu me interesse por ouvir a história dele? Acho que depende, assim. São de várias formas, mas sempre guiado pela minha curiosidade. Por exemplo, tem a Adriana, que foi uma pessoa que eu conheci por acaso. Eu estava indo de ônibus para Porto Alegre e ela estava indo para a igreja. E eu conheci ela nesse transporte, assim, e me encantei assim, pelo amor que ela tinha pelos filhos. Então, daí, assim, a gente conversou, trocamos contato e eu fiz entrevista. Mas eu conheci ela por acaso. O Betinho, daí eu já tinha, o Betinho, que é o porteiro do edifício Santa Cruz, eu já tinha uma necessidade de contar a história do edifício. Então eu não sabia quem ia me contar a história. Então eu comecei a andar pelo edifício e perguntar para as pessoas assim, quem será que poderia me falar a história do edifício? Enfim, até que a sensorista do elevador me contou que tinha o Betinho, o porteiro do edifício Santa Cruz, e que ele é a relíquia do prédio. Uhum. Daí eu, nossa, eu acho que esse cara tem muita história. O cara que sabe todas as histórias. E o pai dele tinha participado foi mestre de obras da construção do edifício Santa Cruz. Então o Betinho estava desde criança participando da história do edifício, sabe? Então ele era, sem dúvida nenhuma, a melhor pessoa para contar, assim. E isso me atrai, assim, saber essas coisas, assim, tipo Naufrágio em Quadrinhos, que foi meu primeiro livro. Eu quis contar, assim, a história do primeiro vendedor de churros, do primeiro padre, enfim, da primeira mãe de santo, assim, do primeiro médico, assim, porque também eu sinto uma necessidade de preservar algumas histórias, sabe? Então, eu sinto essa necessidade porque o tempo passa, né? E a memória, ela passa rápido também. Sim. Então, assim, o livro é um suporte bacana para preservar as coisas, Sim. sabe? As histórias. Então, em algumas histórias que tu conta, vem a pessoa primeiro, que tu te interessa pela pessoa, e a história. Em alguns casos, como dessa mulher que tu conheceu no ônibus, é aleatório, né? Tá. Mas sempre guiado pelo encanto. Sim. Tem que me encantar pela história, pela pessoa, e a partir daí combinar com essa pessoa, se ela aceita conversar. Enfim. Teve muitas negativas? Não quero participar, tenho vergonha da minha história, sei lá. Pois é. É muito raro, assim. Aconteceu uma vez, até com o livro Conversa em Porto Alegre, que a pessoa não quis, assim, não se sentiu confortável, assim, em contar a história dela. Porque às vezes tem algumas feridas que as pessoas não querem tocar, né? Pois é, daí tu tem que explicar. E se a pessoa não aceita, tudo bem. Respeitar. Sim. Beleza. Como é o seu processo de criação? O processo de criação, então, são algumas etapas, assim. Primeiro eu faço a entrevista. Primeiro, então, tenho essa vontade, né, de entrevistar a pessoa. Daí depois eu faço a entrevista, registro com fotos e vídeos e áudios a entrevista. Daí depois em casa eu transcrevo tudo isso que eu ouvi e uso as fotos, os vídeos como referência para descobrir como que eu vou desenhar a pessoa, o lugar onde ela vive. E depois de tudo isso assim mapeado, eu começo a montar o roteiro. Eu começo a montar o roteiro da história, daí depois do roteiro eu começo a desenhar a história, e depois de desenhar, eu pinto e tá pronto. Longo processo. É um longo processo, geralmente, assim,
história do livro Conversa em Porto Alegre, por exemplo, levou 2 meses pra ficar. Sim. E o feedback que tu tem das pessoas que... As pessoas que tu conta a história, depois que eles olham, assim, normalmente é bacana? Sim, sempre é bacana, assim, porque eu acho que tem um respeito pela história da pessoa e a pessoa percebe isso, assim. Então, geralmente, sim, a gente acaba virando amigos, assim, e no lançamento do livro, assim, foi bem bonito, assim, porque foram todas as pessoas que eu entrevistei estiveram presentes, assim, Autografando também. Autografando também, e eles tiveram espaço, assim, para cada um falar um pouco da sua vida. Então, assim, pra mim isso é muito importante. Assim, se a pessoa não gosta da história ou não se sente representada, pra mim, eu acho que eu não publicaria histórias. Sim. Não, e é legal porque são pessoas que às vezes são invisibilizadas, né? E ter alguém contando a história deles ali acho que dá uma guinada legal, assim, sabe? Isso é importante na escolha que eu faço de quem eu vou entrevistar. Eu sempre avalio, sabe? Essa história vai ser importante para essa pessoa. Porque se é alguém já muito famoso, talvez a história não tenha uma relevância para a vida dela, assim, sabe? Então, se eu percebo que a história, se o meu trabalho, além de registrar a história da vida dessa pessoa, vai ter um valor para ela, pra mim conta muito isso. Sim. Eu achei legal tu ter feito a história do Toniolo, porque ele é, não sei se um mito, um mistério, ninguém sabe quem é, sabe aquela coisa, quem é o Toniolo, porque ele tá em todo lugar, mas ninguém sabe quem ele é, né? Foi uma coisa bem legal também. O Toniolo, ele é conhecido, mas é um mito conhecido. Sim. Daí... Não a pessoa, né? Daí eu queria desmistificar um pouco, assim, E estava muito curioso para saber a história dele. Legal. Por isso fui atrás. O que você aprende com as pessoas que você entrevista? Boa pergunta, assim. O que eu aprendo? Acho que eu aprendo a viver, assim, sabe? Mas não consigo dizer uma coisa, assim, que eu aprendi. Mas essas histórias, assim, eu acho que, de certa forma, é a forma que eu vivo, assim. Eu gosto muito de fazer essas entrevistas. E se eu não tô fazendo elas, eu começo a ficar meio triste, assim, sabe? Pra mim é importante ir até o Toniolo, ir até o Abraham. É a tua droga. Sim, é uma coisa assim que... É como se eu estivesse viajando, sabe? É como se eu estivesse indo pra outro país. Entendi. E parece que eu tô chegando assim num lugar onde uma cultura é diferente, sabe? A vegetação é diferente, sabe? Realmente, nós somos muito diferentes. Assim, Cada eu sou de pessoa... um jeito, vocês são de outro. Cada pessoa é um universo, né? Então quando a gente vai conhecer outra pessoa, a gente tem que entender também que ela não vai ser igual a mim, que a gente vai estar entrando em outro país, sabe? E eu gosto de viajar, assim, sabe? Então tem esse gosto, assim. Então eu acho que eu aprendo a viver quando eu faço as entrevistas, assim. Mas cada uma delas tem um ensinamento, assim, mas que está dentro ali da história. E eu acho que deixa marcas na minha vida, assim. Mas que eu nem percebo. De repente tu vai perceber só daqui 20 anos voltando. Mas sem dúvida eu sou uma pessoa melhor, assim, pelas entrevistas que eu fiz, pelas pessoas que eu conheci. Legal. É uma coisa que eu busco também. O Alvorada em Quadrinhos foi tua primeira publicação, né? Tu pode falar um pouquinho sobre ela? Alguma história, assim, que tu gostaria de compartilhar com a gente? A primeira publicação. E esse livro, O Alvorada em Quadrinhos, foi muito importante porque antes de fazer ele, eu tinha preconceito com a minha cidade, eu tinha preconceito com a Alvorada. Eu achava assim que, enfim, é uma cidade violenta. E quando eu falava onde eu morava, eu não dizia que eu morava em Alvorada, eu dizia que eu morava em Porto Alegre. Zona Norte. Isso é bem triste, assim, sabe? E quando eu fiz esse livro, eu comecei a ter orgulho da minha cidade, sabe? Eu comecei a olhar
pro lugar onde eu vivia. E esse foi o principal movimento que eu fiz, é olhar para onde eu nasci. Antes eu não olhava. E Alvorada e os alvoradenses, acho que tem essa mania, assim, sabe? A gente olha mais para a capital, a gente olha mais para as outras cidades, a gente não olha tanto para Alvorada, porque Alvorada nasceu como uma cidade dormitório, assim, sabe? As pessoas que moram em Alvorada, a maioria delas vão só para dormir, assim, sabe? Acabam não olhando tanto para a cidade. Isso é muito ruim para o próprio desenvolvimento do município, assim. Então, com o livro eu comecei a olhar para Alvorada, comecei a ter orgulho. Sentir um pertencimento. Comecei a ter orgulho, assim, simplesmente conhecendo as pessoas que viviam ali. E vendo que pertencimento, essa palavra. E no final das contas, Alvorada, Porto Alegre, Viamão, qualquer cidade tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem pessoas interessantes em qualquer lugar do mundo, né? Sim, exato. Não é assim como as pessoas também, né? Tipo, nada é uma coisa só, assim. Então, quando eu comecei a fazer o livro de Alvorada, eu entendi isso e comecei a conhecer coisas muito legais da cidade, assim, tipo o Jorge de Oliveira lá, que eles chamam de Jorge da Lagoa, que mora perto da Lagoa do Cocão e sempre se preocupou na preservação daquele patrimônio. Na época que eu entrevistei ele, a Lagoa do Cocão estava largada, assim, e hoje em dia virou um parque muito bonito, assim. E, enfim, assim... Eu lembro de quando eu morava lá, não era um ponto de encontro. As pessoas não iam lá pra, sabe, sei lá, fazer um piquenique, sentar, tomar um chimarrão, né? Agora faz muito tempo que eu não estou mais em Alvorada, mas... Agora virou um ponto de encontro, assim. E antes tinha essa luta para que virasse um ponto de encontro. De hoje, felizmente, virou. E é isso, assim, esse livro assim, foi bem importante. E foi um livro... quando eu me apaixonei pelo jornalismo, né? Que é essa profissão que conta histórias. E foi um Alvorada em quadrinhos, assim, então esse projeto foi fundamental, assim, pro meu desenvolvimento profissional, assim. E tu pegou 23 pessoas ali pra contar histórias, com certeza teria mais, né? Ah, sim, não, logo que eu terminei o livro já começaram a surgir outras pessoas, assim. Enfim, daí depois eu fiz um mapa sobre a cidade, sempre nesse movimento, assim, eu preciso olhar para onde eu vivo. Eu fiz um mapa para mostrar como que era o território, quais são as divisas, que tem o Rio Gravataí, que faz a divisa lá no norte, tem o Arroio Feijó, que faz uma divisa aqui lá perto do Barra Americana. Enfim, assim, e é importante tu olhar para a cidade e olhar com carinho, sabe? Mesmo que às vezes a cidade não te devolva esse carinho, mas se tu demonstra carinho pro lugar onde tu vive, e quanto mais pessoas demonstrarem carinho por Alvorada, melhor vai ser para aquele local, sabe? Porque daí as próprias pessoas que têm carinho pela cidade vão começar a transformar. Sim. Não, a gente fala muito sobre representatividade, né? Das pessoas não se verem representadas. Acho legal esse teu livro, porque, como tu disse, todo mundo fala muito mal da cidade de Alvorada. Eu morei lá por quase 30 anos da minha vida. Eu acho que as pessoas, os alvoradenses, pegarem esse livro, lerem e se verem ali, sabe? Acho que é muito importante para a autoestima da cidade como um todo, sabe? Sim, 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 que não é tudo ruim. Sim. Essa trajetória do livro foi bonita, assim. A primeira tiragem a gente doou para as escolas municipais, então 500 cópias assim, foram para as escolas municipais, né? As crianças fizeram maquetes assim, dos lugares que são retratados no livro e contaram, desenharam as histórias, eles mesmos fizeram entrevistas com pessoas em volta assim, da região e é isso, depois teve mais uma tiragem e hoje em dia tá esgotado, assim. Eu vou querer uma cópia quando sair. E o Conversas em Porto Alegre? Que história que te chamou a atenção, assim, mais? Que tu tem um carinho especial? Eu Você não pode escolher os filhos, né? Qual filho tu gosta mais? Eu gosto de todas as histórias, assim. Mas eu posso dizer como cada uma delas me tocou, assim. Por exemplo, a história da diarista Adriana,
que é mãe de 5 filhos, e é evangélica, assim, ela me tocou muito, assim. É uma história muito emocionante. Então, é a história mais emocionante do livro, assim, porque ali ela conta sobre o marido dela, que teve AIDS, e como ela ficou com medo de morrer e deixar os filhos sozinhos, assim. Então, ela começou a ir na igreja evangélica como uma forma, assim, de se segurar em algum lugar. E enquanto ela ia na igreja, ela descobriu que ela não estava com AIDS. Então, assim, ela entende isso como um grande milagre da vida dela. E, enfim, os filhos delas, assim, eles têm bastante dificuldades, assim, problemas, até com drogas, assim, e psicológicos, enfim. E ela, assim, sempre cuidando deles com muito amor, assim, e os filhos também devolvendo muito amor para ela, assim, sabe? Então, no meio de tantos problemas, assim, ver o amor deles, assim, entre eles foi muito emocionante, assim. Então, essa história, assim, eu aprendi muito, assim, e eu também entendi, assim, que a igreja tem muitas questões, assim, muitos problemas, mas ela é importante, assim, para muitas pessoas também, como Um refúgio. Como um refúgio, e principalmente pessoas carentes, assim, pobres, que às vezes não têm um plano de saúde, assim, sabe? Ou um emprego bom, e tem que trabalhar todo dia, enfim, e acaba não sobrando tempo para nada, enfim. É complexo, assim, e a igreja às vezes é realmente uma salvação para essas pessoas. Então essa história foi a mais emocionante, assim. Teve aquele pescador de Heraldo, que foi muito bonito, assim, a gente foi pescar no Rio Guaíba juntos, assim, passou quase 12 horas juntos. E viu, assim, quando a gente chegou, tava tudo escuro, que era de madrugada. A gente viu o dia clareando, tava uma cerração, assim, parecia que a gente tava indo pra lugar nenhum, assim, sabe? Mas ele sabia como chegar nas redes. E daí o sol começou a aparecer, enfim, eu acho que foi Legal. uma das viagens mais bonitas que eu já fiz. Que profissão você gostaria de ser se você não fosse jornalista? Jornalista em quadrinhos, assim, né? Difícil é esse, cara. Trabalhou com design. Eu trabalhei com design, assim, mas eu acho que eu seria infeliz, assim, fazendo design. Pois é. Te encontrou. Se eu pudesse escolher qualquer coisa, assim, pois é. Eu lembro quando eu era criança eu gostava de jogar bola. Às vezes eu lembro isso, assim. Mas eu nunca joguei bem, assim. Eu jogava bem na rua, assim, eu jogava bem. Mas nunca cheguei a ir longe, assim. Mas se eu pudesse escolher, acho que jogador de futebol é legal, assim, né? Mas assim, se eu tivesse que escolher de uma forma realista, assim, tipo, agora eu não posso mais ser quadrinista. Jornalista mais tradicional, assim, sabe? Rádio, TV, internet. Não. A coisa que mais me move é o desenho, assim. Então, seria alguma coisa com desenho. Teria que ser associado a isso. Então, talvez trabalhando com design mesmo. Eu acho que sim, ilustração. Já que tu tocou no assunto, o que é ser repórter quadrinista? É tu fazer reportagem, né? Tipo, fazer entrevistas, se preocupar com a checagem das informações, se preocupar com a verdade, assim, né? Se preocupar em ser fiel ao que a pessoa te disse, assim, à história da pessoa. Acho que tu ter uma preocupação jornalística e com tudo que o jornalismo traz, assim, de obrigações, assim, éticas. Só que comunicar isso através dos quadrinhos, ao invés do texto, ou ao invés do vídeo. Sim. É uma outra forma de divulgar. Tu acha que o quadrinho é uma ferramenta que te ajuda a contar uma história melhor? Tipo, contar um acontecimento jornalístico? O quadrinho é diferente, né?
Pros olhos, né? É mais interessante, sim, né? Mas eu digo diferente se for comparar com texto, com vídeo, assim. Cada um tem as suas qualidades. E as qualidades do quadrinho, eu acho que tem isso, assim, porque o desenho toca num lugar que remete ao lúdico. Então ele é mais democrático, porque tanto a criança como a pessoa mais idosa pode ler. Então ele é para todas as idades, por ser desenho. E como desenhista, assim, no quadrinho, tu tem uma facilidade de manipular a imagem, assim, sabe? Para contar a história da forma mais real possível, assim, sabe? Então, e mais próxima do que aconteceu. Então, assim, a pessoa tá falando do passado, pode desenhar aquilo que aconteceu no passado, que não tem nenhum registro fotográfico, sabe? E um semblante na pessoa de nostalgia. Isso tu pode... Enfim, tu pode desenhar várias expressões e tu pode também trazer os sons, assim, sabe? O som do barco do Deraldo, o som do carro passando. E é isso, assim, tipo, tu vai podendo montar, assim, acho que tem uma facilidade nisso por ser quadrinho. Tu consegue montar, assim, só que também é uma dificuldade, assim, também, né? Porque na hora de desenhar tu tem que pensar em tudo, assim, tu tem que pensar na composição, tu tem que pensar no figurino, tu tem que pensar na atuação, né, de certa forma, do desenho, sabe? Eu tô fazendo essas associações com cinema, porque fazer quadrinho é parecido com fazer cinema, só que... A fotografia, só que tudo com uma mão só, assim, sabe? Tudo em uma pessoa só, não tem uma equipe para fazer tudo isso, assim. Recentemente a gente aqui no Rio Grande do Sul passou por um evento horrível, que foram as enchentes, né? E eu acompanhei que tu entrevistou alguma dessas pessoas, né? Como é que foi pra ti, assim, entrevistar pessoas que perderam tudo? Todas as suas lembranças, a vida? Atualmente eu tô trabalhando para o jornal Suma Uma, fazendo essas reportagens em quadrinhos. E, nossa, foi uma grande experiência, está sendo, né, uma grande experiência. Bem difícil, assim, porque tu tem que tratar de temas delicados com essas pessoas, assim. As primeiras entrevistas em todas as pessoas que eu conversei choraram, sabe? E daí eu fico assim... Tocados e sem jeito também, porque eu tô conversando com essa pessoa e tô mexendo nessa ferida. Isso às vezes era um dilema pra mim, sabe? Tipo, faço essa pergunta, não faço. Será que isso tá fazendo bem pra ela, assim, sabe? Mas eu entendi que é importante registrar tudo isso que tá acontecendo, sabe? Que aconteceu e ainda tá acontecendo, né? No Rio Grande do Sul, para criar memória mesmo, né? Para construir memória. E eu acho que o quadrinho e contar essas histórias ajuda também a tentar entender um pouco do que aconteceu, até para as próprias pessoas que eu conversei, sabe? Para tentar colocar em algum lugar, de certa forma, isso que aconteceu com elas e, de certa forma, também, sabe, seguir em frente, sabe? Sim. E é um registro histórico também, né? Não cair no esquecimento. Não, isso é, assim, fundamental e vai virar um livro. Agora, ano que vem, assim, eu tô fazendo a última história e é isso. Show. Que pessoa famosa você gostaria de entrevistar e transformar em quadrinhos? Boa pergunta. Porque tu falou mais de pessoas desconhecidas do grande público, né? Eu tenho o livro Almoço, né?
uma conversa com a Helene Brum, que eu converso com essa jornalista que é bem conhecida, assim, a jornalista mais premiada do Brasil. E daí eu queria entrevistar outras pessoas famosas só que falar do cotidiano delas, do que é comum. O que faz elas pessoas como a gente. Como a gente, Então, assim, eu já fiz uma entrevista com o Olívio, que é um político, assim, bem querido, assim, querido por muitas pessoas do Rio Grande do Sul. Então, ele vai ser o próximo. E eu penso na Laerte, que é uma cartunista, assim, muito famosa também, que ela mora em São Paulo. Eu penso no Ailton Krenak, que é um indígena, que acho que mora em Minas Gerais, não tenho certeza agora. Assim. Enfim, eu tenho umas vontades assim, né, de conhecer pessoas, daí uso o quadrinho como desculpa assim, para conhecer elas, né? E tem alguém que já morreu e você gostaria de entrevistar? Que já morreu? É. Essa pergunta não tinha me feito. Caramba, é muito grande isso, assim, tipo, nossa, muitas pessoas. Pensei no Renato Russo, que por muito tempo eu gostei muito dele, assim. Mas. Pessoa complexa, né? Mas deve ter muitas pessoas aí interessantes pra entrevistar que já morreram. Pablita, quais são as tuas inspirações e referências, assim, no quadrinho? Tu falou da Laerte, né? Inspirações e referências profissionais. Bom, a Laerte, com certeza. Tem o argentino Lilias, que é um cara, assim, que eu admiro muito. Me inspirou muito, assim, no começo do meu trabalho com jornalismo em quadrinhos. Ele fazia algo parecido no jornal lá da Argentina. Laerte, Lilias. Tem um cara que eu gosto muito também. Fabiano Tomé, que ele faz entrevistas também, assim, ele conta histórias de pessoas reais. Ele é francês. Ele tem um livro assim que se chama A Odisseia de Hakim, que ele acompanhou um refugiado. Acho que eu não lembro de onde é, do Líbano até a França, alguma coisa assim. E daí são 3 livros assim, que ele acompanhou a história desse cara, com várias entrevistas, assim, um acompanhamento longo, e saiu desse livro, assim, esse quadrinho, que saiu pela editora Nemo. Legal. Como foi morar no exterior e como isso te ajudou profissionalmente? Quando eu morei no exterior, foi em 2014, 2015. Eu morei 1 ano na Espanha e me ajudou muito, assim, porque lá eu fui estudar artes. Então lá eu tive aulas de desenho, de pintura, de história da arte, de um monte de coisa. Assim. Então me ajudou muito nos estudos, eu aprendi muita coisa e também eu tive essa coisa assim, sabe? Como que é legal viajar, como que é legal conhecer outros países. Quando eu voltei, esse sentimento foi um embrião assim, do que eu faço hoje, dessas entrevistas que eu faço. Isso foi antes da tua primeira publicação? Antes da minha primeira publicação em jornalismo em quadrinhos. Sim. Mas naquela época eu já desenhava, assim, só que eu desenhava pessoas, assim. Geralmente era passageiros do metrô. Eu tinha um projeto que se chamava Recortes no Metrô, que eu desenhava as pessoas no metrô e depois recortava esse desenho e colocava na foto do banco, assim, sabe? Como se o desenho estivesse sentado, assim. Sim. Foi o primeiro projeto artístico, assim, e na época eu tava nessa. Deve ser legal a pessoa depois pegar o metrô e se ver ali, né? Teve uma exposição na Transurb, que eu comecei na Transurb, enquanto eu ia para minha faculdade na Unicinos, lá, né, em São Leopoldo. Daí eu desenhava todo dia, e essa prática foi tão importante para que eu evoluísse no desenho e começasse a gostar do meu traço. E depois, assim, de um tempo, a Transurb conheceu meu trabalho, a gente fez uma exposição, foi bem legal, daí as pessoas se reconheciam, assim. Legal. Eu escrevia, tipo,
um balãozinho, como se fosse um pensamento da pessoa. Bem legal. Pablito, a gente está se encaminhando para o final aqui e tu falou já meio que respondeu essa pergunta. Tu disse que tu tá trabalhando num livro sobre as vítimas da enchente, né? Isso. Da enchente, a pergunta é, quais são os teus projetos futuros? Pois Tem é. esse, né? Tem esse da enchente, que é um livro que a gente quer que saia no que vem. E agora eu tô me organizando pra... em primeira mão, não tinha falado ainda. Breaking news! Tô me organizando pra ir morar em Altamira, no Pará. Que eu quero contar histórias de pessoas da Amazônia. E esse é... Morar por um tempo? Morar assim por Como projeto pro livro? Um ano, assim, sabe? 6 meses. E ver como vai ser, assim. Vai ser uma aventura. Estou bem animada. Legal. Bom, muito obrigado de verdade, Pablito, por ter comparecido aqui na escola hoje. Eu que agradeço, foi muito legal. Achei lindo o projeto de vocês. Então tá. Obrigado. Valeu, gente. Obrigada. Era isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do América Pod. Obrigado a todo mundo que participou deste episódio. Obrigado também para quem escutou. Não esqueçam de nos seguir, compartilhar e comentar no Spotify. Vocês também nos encontram no Insta, @America_Pod_oficial. Até o próximo episódio.